Olá, aluno DCE, das disciplinas de Estatística aplicada a Serviço Social e Tópicos Integradores 3. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira atividade, né? A nossa primeira atividade avaliativa é um fichamento de citação de um texto, ok? O texto que eu selecionei para a gente poder fazer esse fichamento de citação e que eu já deixei o link na nossa aula anterior ou lá no grupo de WhatsApp da gente, é esse texto aqui, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês. É um texto do pesquisador Paulo Martino Januzzi, que ele fala sobre a importância da informação estatística para promover as políticas públicas, as políticas sociais no Brasil, certo? E aqui ele traz algumas considerações sobre a história da estatística aliada à construção das políticas sociais. Um texto extremamente rico. E aí, qual é a missão de vocês? É ler esse texto e fazer um fichamento de citação. Mas, Cláudio, o que é um fichamento de citação? Um fichamento de citação, pessoal, é um instrumento que nós utilizamos para selecionar determinadas informações do texto e para revisá-lo. Então, a ficha de citação ela serve para a gente estudar depois. A gente lê o texto, tira desse texto os fragmentos principais e aí coloca nesse documento, que é a ficha, e quando a gente quer estudar novamente, né, quando a gente quer revisar o conteúdo, ao invés de a gente reler o texto por completo, a gente só relê a ficha, ok? Há vários tipos de fichamento de captura de leitura. O que eu escolhi para vocês é um dos mais simples, que é o de citação. Então, bora lá? Cláudio, como é que a gente faz o fichamento de citação? Você vai abrir o seu Word e a primeira coisa que você tem que fazer no fichamento de citação é referenciar o texto, é dizer de onde é que você está tirando aquilo. E aí a gente vai construir aqui a referência. A referência aqui é de um artigo científico. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o nome do autor, certo? Só que vocês sabem, vocês já são pessoas mais experientes, alunos treinados, de que quando a gente vai trabalhar com o nome científico, a gente sempre começa pelo último nome da pessoa e ele deve estar todo maiúsculo. Então a gente começa aqui, né, fazendo primeiro o nome dele todo maiúsculo. O último nome dele é Paulo de Martino Januzzi. Então eu pego Januzzi, coloco aqui na frente, vou e coloco ele todo maiúsculo. Pronto. Então aqui eu já tenho o nome do autor, que é o primeiro dado que eu preciso. O segundo dado que eu preciso para fazer a referência desse texto é o título do artigo. Então vamos aqui pegar o título do artigo. Pronto, peguei o título do artigo, copiei aqui na referência. Ok? Coloco o ponto. Qual é o próximo dado que é solicitado para criar a referência de uma revista? O nome da revista, a numeração e o ano em que ela foi publicada e também as páginas. Aqui eu não vou exigir as páginas, mas se vocês quiserem botar, fica tranquilo, tá? Então aqui, ó, aonde é que eu acho esses dados? A revista que foi publicada. Normalmente ela aparece aqui, ó, no finalzinho. Aqui está a revista que foi publicada, o local e o número e o volume da revista, ok? Então eu vou aqui e pego esses dados. Vou pegar aqui os dados e colo aqui, ok? O ano é sempre o último item. Vou colocar aqui, coloco o ano. Coloco o ano, que é 2018. Concluir aqui? Não, porque pela norma da ABNT, o nome da revista tem que estar em negrito. E aí eu vou e coloco em negrito. Pronto. Dou aqui o espaço, coloco tudo em times ou Arial. Eu prefiro times, então coloco tudo em times. 12. Justificado. Pronto, fiz a primeira parte, que é a referência do texto. Tá bom? Depois que eu fiz a referência do texto, a gente faz o quê, Cláudio? Você vai ler o texto e aquilo que você considerar importante da leitura do texto, você vai copiando.
Então, aqui, por exemplo, eu acho interessante que aqui ele traz quais são os tipos de levantamentos que figuram, né? Os principais levantamentos estatísticos que ajudam na construção de políticas públicas. Então, eu vou, copio o trecho que eu quero, colo aqui, né? Ajusto para o Times 12. Aí eu coloco a página de onde eu tirei isso. Eu tirei da página. É minúsculo. Página. Aí eu vejo que página eu tirei. De onde foi que eu li isso? Isso foi da página 2. E aí eu coloco aqui, página 2. Pronto. E aí eu vou fazendo isso no decorrer de todo o texto. Vou tirando as citações que eu considerei importante durante a minha leitura. E no final, eu coloco, obviamente, o meu nome, né? Eu coloco o meu nome completo, por favor. Tá? Então aqui eu coloco, né, coloco aqui a minha matrícula, coloco aqui o curso e você, aluno DCE, aponta DCE e coloca a disciplina do seu DCE. Então, se for tópicos 3, você coloca aqui tópicos integradores 3, certo? Ou se for estatística aplicada, você coloca estatística aplicada ao serviço social. Pronto. Aí você envia o e-mail para mim, conforme a gente viu na primeira aula. Você manda para aquele e-mail com o assunto DCE atividades, tá bom? Então é isso. Super simples, não é? Atividade. Então, até a nossa próxima aula.